Meus irmãos, que a graça do Senhor possa ser derramada de forma abundante sobre nossas vidas nesse dia de hoje, nessa manhã, e nesse intuito de buscarmos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Dando continuidade à nossa exposição desse Evangelho, vamos concentrar nossa atenção dos versos 12 ao 26. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 12. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem encoberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoai em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, quão bom é estar na Tua presença nesse dia, Senhor. Quão bom é se ajuntar com o Teu povo para cantar louvores ao Teu nome, para ouvir a leitura da Tua palavra, para colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas orações, para confessar ao Senhor os nossos pecados, as iniquidades que passam em nosso coração,
Como é bom poder confiar que somos aceitos na tua presença por causa das tuas misericórdias, Senhor. Como é bom poder, junto com os irmãos, abrir a tua palavra, ouvir a sua leitura e alimentar no nosso coração expectativas de que o Senhor nos fale ao coração nesta manhã. Amado Deus, tu conheces a vida de cada um de nós aqui presentes. Tu sabes dos segredos do nosso coração, dos dilemas da nossa alma. Tu conheces a nossa vida, Senhor Deus, antes mesmo que nós abramos a nossa boca para falar ao Senhor dela. O Senhor já sabe todas as coisas. Por isso nos colocamos diante do Senhor, na expectativa de que o Senhor venha ao nosso encontro, Pai amado. Venha e toque a tua boa mão sobre nossas vidas, nos livrando dos pecados, nos trazendo consolo e conforto ao coração, animando a nossa alma, nos dando da tua graça e do teu Espírito para vivermos a nossa vida em comunhão contigo e para a tua honra e glória, Senhor. Nesta manhã, que o teu Espírito Santo possa ministrar graça a cada coração aqui presente. Que os nossos olhos possam ser abertos para a beleza da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito nos alimente a alma, para que saímos daqui renovados por ele, cheios de alegria, de ânimo e de gozo para viver a vida na tua presença. Nós louvamos o teu nome e oramos ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso amado Redentor, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Irmãos, no último texto que expomos do Evangelho de Lucas, falamos do capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, sobre aquela maravilhosa pesca, sobre a manifestação. Vimos que a manifestação da glória de Deus, em meio aos fracassos humanos, tinha por fim nos preparar para o serviço do Senhor. Jesus usou um fracasso na vida daqueles pescadores para mostrar a sua glória e para prepará-los para o serviço de Deus. A conclusão de Jesus para Pedro e os demais foi essa: daqui por diante serás instrumento da graça de Deus, alcançarás não peixes, mas vidas. Pessoas serão alcançadas pela instrumentalidade de simples pescadores, que mesmo em toda a sua experiência, vida de pescador, naquela noite não conseguiram apanhar absolutamente nada. E o Senhor lhes fez ver a sua glória quando eles, quase indo a pique, não conseguiram encher 2 barcos de tanto peixe, segundo a orientação de Deus. Agora, Jesus permite que seus discípulos percebam que as ações de cura que ele fez aqui não depende do homem crer, mas de Deus querer. É muito importante atentarmos para essas duas situações, esses 2 casos aqui, porque eles desfazem um conceito equivocado que tem sido popularizado no meio evangélico. Aqui Jesus está mostrando para o homem que a ação de Deus, a intervenção de Deus na vida do homem independe do homem, mas do querer de Deus. Se não, preste atenção comigo na comparação e no contraste desses 2 textos, dessas 2 curas que acontecem, um com um leproso e o outro com um homem paralítico. Primeiro, Jesus cura um leproso. O que acontece ali nessa narrativa, dos versos 12 a 16? Diz o texto que era um homem coberto de lepra. A ideia é que ele estava tomado por essa enfermidade, por essa doença, dos pés à cabeça. Lepra, até pouco tempo atrás e ainda hoje, era uma enfermidade tratada com muito preconceito. Que quem era acometido com essa enfermidade era tirado do convívio social. Eu lembro-me da minha infância, morava em Olinda,
e sempre ouvia falar, tinha até curiosidade de querer ir no hospital dos leprosos em Miroeira. Ouvimos muito falar nisso, né? E eu ficava na minha cabeça imaginando o que não seria aquilo ali, um vilarejo de pessoas acometidas com essa doença, tiradas do convívio social e isoladas nesse lugar, onde pouquíssimas pessoas iam, familiares abandonavam os seus entes ali. A doença era vista como algo contagioso e algo que você não podia nem passar por perto. Se isso era assim há 30, 40 anos atrás, eu fico imaginando na época de Jesus, onde qualquer pessoa acometida com qualquer deficiência, seja visual, seja física, ou qualquer coisa, era literalmente tirada do convívio social. Não podia conviver com as pessoas sãs. É por isso que você encontra nas várias narrativas do Novo Testamento as pessoas que tinham paralisia, que eram cegas, ou que tinham lepra ou hanseníase, elas viviam com a capa sobre elas para esconder a sua vergonha, a sua doença, a sua deficiência, a sua enfermidade. E essas pessoas não podiam conviver com as pessoas sãs. Jesus estava numa cidade e essa pessoa tomada de lepra, que vivia nos subúrbios, nas periferias, né, e que não tinha acesso ao centro urbano, essa pessoa aparece no meio da multidão. Evidentemente deve ter chegado ali muito bem coberta e protegida para que ninguém percebesse a sua situação. Aquele homem reconhece a sua indignidade. O texto nos diz que ele se prostra diante de Jesus com o rosto em terra. Uma atitude de humilhação. Se você compara as outras pessoas no Novo Testamento e a maneira como a multidão tratava Jesus a fim de ser curada por ele ou de receber dele algum favor, você percebe que Jesus era apertado pelas multidões, era tocado pelas pessoas, né? Certa feita, Jesus até declara: quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu poder. As pessoas se aproximavam dele na expectativa e esperança de que apenas com o toque fossem livres das suas enfermidades, das suas mazelas. Esse homem não ousa tocar em Jesus, porque ele é um leproso. Ele reconhece o seu estado de indignidade diante do Senhor. Tão somente se prostra diante dele, se humilha diante dele, coloca o rosto em terra diante do Senhor. Aquele homem então reconhece que ele era indigno de estar na presença de Jesus. Aquele homem clama ao Senhor. Aquele homem crê na ação soberana de Deus. Veja que coisa interessante. Aquele homem tinha consciência de que se ele fosse curado, não o seria por causa de algum ato dele de fé ou de justiça. As palavras dele denunciam isso. Se quiseres, podes. Vejam bem, hoje em dia a gente tem ouvido um outro evangelho, que não é o evangelho da palavra de Deus, não é o evangelho de Jesus. Hoje em dia o evangelho que nós ouvimos é: se você crer, Deus operará maravilhas na tua vida. Aquele homem chega para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres. A fé que ele tinha não estava baseado nele, mas estava baseado na suficiência e no poder de Deus. Se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me da minha impureza. Ele tinha ciência de que aquela lepra representava não apenas a situação física dele, mas a situação espiritual dele. O texto quer nos apontar que nós somos tão indignos espiritualmente de estar na presença de Deus e precisamos, para sermos
curados ou tocados por Deus, reconhecer isso. Ninguém vai ser purificado em sua vida se não reconhecer quão indigno e pecador é da presença do Senhor. Se quiseres. O texto faz um contraste entre esse primeiro homem leproso e o segundo paralítico. O segundo paralítico, ele é passivo. Não há na narrativa do texto nenhuma indicação de que ele cria que o Senhor faria sobre ele alguma coisa. Esse não, esse tem convicções, a sua ação é ativa. Mas ele tem plena consciência de que a ação poderosa de Deus em curá-lo não dependia da sua confiança, mas dependia do querer de Deus. Se quiseres, Senhor, tu podes. Não depende do homem, mas de Deus. E o Senhor fez uma afirmação para aquele homem: eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante, a lepra lhe deixou. Após esse acontecimento, há uma séria advertência aqui, onde o Senhor diz: não publique isso, não espalhe isso, não saia por aí anunciando o que lhe aconteceu. Não concentre, em outras palavras, não concentre a sua vida ou testemunho cristão em milagres. Não coloque isso como causa, ou como base, ou como centro da sua vida com Deus. Porque a vida cristã não é baseada nisso. O segundo texto, o Senhor vai trazer mais luz sobre o que ele quer dizer. Mas a advertência é essa: não espalhe isso por aí. Não saia dando testemunhos, como se isso fosse a base ou o fundamento da sua vida com Deus, da sua vida cristã ou espiritual. Verso 14, o Senhor nos aponta isso. A pessoa curada deveria se submeter às autoridades eclesiásticas para ser introduzido à vida comunitária. O verso 14 nos diz que o Senhor orienta ele, em vez de você sair propagando isso no meio das multidões, vai e mostra-te ao sacerdote. Oferece um sacrifício de gratidão para a tua purificação. E faça o que a lei determina. Isso para servir de testemunho ao povo, de tua submissão às autoridades que Deus colocou sobre sua vida. Veja que coisa interessante. Hoje, em uma das acusações que a igreja evangélica, de forma geral, mais sofre, é ser uma igreja tremendamente fragmentada, uma igreja onde as pessoas confundem, né, liberdade cristã com liberdade de fazer absolutamente qualquer coisa. Uma pessoa baseia-se numa experiência milagrosa que viveu em sua vida, briga com a sua igreja e lá na esquina abre uma outra igreja. E o ministério daquela pessoa vai ser baseado no milagre, no suposto milagre que ocorreu na sua vida. E isso se tem multiplicado, mas multiplicado no meio evangélico de forma geral. Várias igrejas surgem. Esse dia alguém, brincando comigo, disse: pastor, essa é para o senhor. Tirou uma foto de uma igreja, né? Igreja cristã, ou evangélica, não me lembro bem, Igreja Evangélica Presbiteriana Pentecostal, né? Essa é para guardar, bote aí, né? Se a gente for entender o que significa essas definições históricas do protestantismo, a gente vai dizer: rapaz, como é que pode? Não há como juntar essas coisas, mas hoje em dia pode tudo.
Porque as pessoas se sentem no direito, não é, de passar por cima das autoridades instituídas por Deus, para se tornar ela mesma a autoridade. Hoje em dia nós vivemos uma febre enorme de pessoas se auto-intitularem apóstolos, como se eles tivessem a mesma autoridade revelacional dos apóstolos. Para dizerem às pessoas que ele tem, quando ele fala com a autoridade revelacional de Deus e sua palavra tem que ser obedecida. Quando a Bíblia nos ensina que nós, pastores, pregadores, somos servos da palavra e que não há em nós qualquer poder além do que a Bíblia já revelou. O apóstolo Paulo, chega a afirmar aos irmãos em Gálatas, na sua carta, dizendo que mesmo que nós, ou um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquilo que já foi dito, seja maldito. O Senhor Jesus chega para aquele homem e diz: olha, não publica isso, não sai espalhando isso, não baseie a sua vida cristã na graça que lhe foi ministrada por Deus. Isso é entre você e Deus. Seja agradecido. Agora vá à autoridade eclesiástica. Vá ao sacerdote. Ofereça um sacrifício, cumpra o que a lei determina, para a tua submissão à autoridade ser testemunho ao povo. Que a submissão à lei, que a submissão à palavra seja o testemunho teu ao povo. E não o milagre que pela graça de Deus aconteceu em sua vida. Jesus foge da popularidade, da fama, dos holofotes. O verso 15 e o verso 16 nos diz isso. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. As pessoas gostam e procuram o espetáculo. E se sentem bem e buscam o benefício. Jesus evita isso. Ele tantas vezes acusou as pessoas de o seguirem não por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele poderia proporcionar para as pessoas. Meus amados, andar com Deus, seguir a Cristo, consequentemente seremos abençoados. Consequentemente experimentaremos a sua graça e o seu favor, a sua misericórdia sobre nossas vidas. Consequentemente seremos abençoados por Ele. Mas não é isso que deveria motivar o meu coração a segui-lo. Por isso ele coloca desafios àqueles que queriam segui-lo. Ele diz: se vocês querem vir após mim, neguem-se a si mesmo. Deixem esse egoísmo. Não venham atrás de mim por aquilo que eu possa proporcionar de bênção a vocês. Tome a cruz. O caminho é árduo, difícil. E então sigam-me. Jesus evita os holofotes e se retira da popularidade das multidões. Ele prefere a solitude. Ele prefere o estar com Deus do que estar com as pessoas que queriam torná-lo rei ou Messias. Aprendemos isso dessa primeira situação, mas a segunda situação nos aponta algumas coisas interessantes que, em contraste com a primeira, realçam o que ele quer nos ensinar. A cura por causa da incredulidade alheia. Que coisa interessante, né? A primeira era por causa de um homem que se chega diante dele, se humilha, reconhece a sua indignidade e a sua fé está depositada na soberania e na suficiência do querer divino. Se queres, Senhor, tu podes. O segundo
acontece uma cura por causa da incredulidade alheia. É interessante a narrativa do verso 17 ao verso 26. Primeiro vemos um paralítico passivo. Enquanto vimos na primeira situação um leproso ativo, que ousa enfrentar as multidões que o rejeitavam por seu estado de doença, tomado de lepra da cabeça aos pés. Esse aqui não, esse aqui tem que ser levado, tem que ser conduzido pelos amigos. E olha que os amigos pintaram 7 com o paralítico. O colocaram em situações de risco. Se a gente for procurar entender o que estava acontecendo aqui. Diz o verso 17 que ora aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante do Senhor Jesus. Um paralítico passivo, a gente não vê ele fazendo absolutamente nada, senão sendo conduzido e carregado pelos seus amigos. Os seus amigos são os protagonistas de fato da situação. Eles lutaram por ele. Eles queriam colocá-lo diante de Jesus. A intenção deles era essa. Aqueles amigos não desistiriam diante das dificuldades. E aqui nos ensina uma coisa interessante: nós precisamos dos amigos. Nas horas difíceis, nós precisamos de pessoas que intercedam por nós, que lutem por nós, que se preocupem com o nosso bem-estar. E aqueles amigos é que fizeram com que as coisas acontecessem naquele momento. Aqueles amigos encontraram dificuldades quando trouxeram o paralítico numa cama, o estado dele era delicado, e não conseguiram entrar na casa porque as multidões cercaram a casa, estavam dentro da casa ouvindo Jesus e seus ensinamentos. Eles não viram possibilidade de entrar, então pensaram num plano mirabolante. Subiram ao eirado da casa, né, a laje, né, e abriram um buraco onde observavam Jesus. Fizeram uma engenhoca lá de colocar cordas na cama e desceram o paralítico de cima para onde Jesus estava. Um negócio perigoso e arriscado para um paralítico. Mas aqueles homens enfrentariam as dificuldades, fossem elas quais fossem, para ajudar o amigo. O paralítico não tinha muito a perder. Vivendo em cima de uma cama. Os amigos, então, fizeram essa loucura, estavam obstinados em ajudá-lo. Mas é interessante. Eles queriam colocá-lo diante de Jesus. Eles sabiam que se eles colocassem a vida daquele homem diante de Jesus, havia uma possibilidade enorme dos seus problemas serem resolvidos. Agora, é quando esse quadro se estabelece que aparecem então os incrédulos, os religiosos incrédulos. Achavam-se ali, diz o texto, fariseus e mestres da lei de todas as partes, vindo de todas as aldeias próximas ali. Estavam ali não porque criam em Jesus, estavam ali curiosos, questionando, querendo conhecê-lo. E até o chamam de herege, diz o texto. O verso 17 diz que aconteceu que um daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei,
vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Diz o texto que quando Jesus vê aquela ação perigosa, aquela ação arriscada, aquela ação maluca, mas por outro lado, de pessoas que confiavam, pessoas que não desistiam diante das dificuldades para colocar o amigo diante do Senhor e dos olhos do Senhor, Jesus olha para aqueles homens, para a sua fé, para a esperança que eles tinham e pela confiança que eles tinham em Jesus. E diz o texto no verso 20 que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E isso aqui Jesus traz uma intriga para aqueles religiosos e também para a gente, né? Algumas coisas acontecem que a gente não entende, né? A pastoral do boletim do domingo passado, a gente trazia aquela pergunta de Jesus, parecia uma pergunta sem sentido, a um cego que se aproxima dele, né? Para que ele o cure. E o Senhor pergunta ao cego: que queres que eu te faça? Era óbvio a resposta. E aqui parece que os homens queriam mesmo é que Jesus o curasse. Ele estava curando todo mundo. Acabou de curar um leproso, em outra situação, a sua fama corria por todos os lugares e as multidões vinham para serem por eles curadas. Vieram de longe, fizeram um sacrifício enorme, abriram um telhado, colocaram o homem corda abaixo para estar diante de Jesus. E Jesus, em vendo-lhes a fé, diz para aquele homem: estão resolvidos os teus problemas, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e escribas presentes arrazoaram nos seus corações: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos e conhecendo-lhes a incredulidade acerca dele, de quem ele era. E aí fica um contraste interessante. Um leproso se chega diante dele e prostra-se, humilha-se, com o rosto em terra, e clama o seu favor. E afirma a sua consciência e convicção em quem Jesus era, soberano e suficiente. Se queres, Senhor, tu podes. Aqui os amigos enfrentam as dificuldades para apresentar e colocar diante de Jesus, porque eles confiavam em Jesus, na sua soberania, no seu poder, reconheciam, como Nicodemos confidencia para Jesus certa vez: nós também sabemos quem tu és. Tu és da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aqui a gente se depara com as pessoas que mais tinham condições de confiar, que mais conheciam a palavra de Deus e que mais endureceram o coração na incredulidade. Esse diz blasfêmia, porque ele não é Deus, ele não pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo-lhes a incredulidade, opera uma cura milagrosa aqui. Jesus afirma para aqueles homens exatamente isso. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para a sua casa, glorificando a Deus. O poder de Deus, meus queridos, não depende da fé do homem. O poder de Deus está com ele para curar.
Só depende do Senhor querer. Se queres, Senhor, podes. Evidentemente que a Bíblia não está dizendo aqui, ou não exige de mim confiança em Deus. Não. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso depositar nele a minha confiança. Mas isso não é condição básica para que Deus opere curas, porque depende do querer dele. Havia muitas pessoas paralíticas, mas nem todas foram curadas. Haviam muitas pessoas com lepra, mas nem todos foram curados. Haviam muitos cegos na região, mas nem todos enxergaram, voltaram a ver. Se queres, Senhor, tu podes. Essa é a atitude de fé que Deus espera da gente. Senhor, Jesus, lá no Getsemane, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas se não, Senhor, que seja feita a tua vontade. Isso é fé, meus queridos. É confiança no querer de Deus. Descanso no querer de Deus. Se queres, Senhor, tu podes. A fé que transforma o coração de um pecador, que perdoa os seus pecados, é mais importante que um ato de cura momentânea. Por isso Jesus instiga a curiosidade daqueles religiosos e dos amigos daquele homem e das pessoas que lhe escutavam. Vendo-lhes a fé, vendo-lhes a confiança em Cristo Jesus. O Senhor disse, o teu maior problema está resolvido. Os teus pecados estão perdoados. E quando ele vê a dureza e o questionamento daqueles religiosos, ele diz, o que é mais fácil para vocês? O que é mais fácil fazer? Perdoar pecados? Ou dizer a esse homem, levanta-te e anda? Olhe, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar, eu ordeno a esse homem, levanta-te e anda. Isso nos ensina que as curas e que os milagres que Deus realiza têm por propósito a glória do seu nome, a confirmação da sua autoridade. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar, a cura e o milagre acontecem. Servem só para corroborar quem Jesus é, e não para provar que Ele é Deus. Levanta-te, pega o teu leito e volta para casa. O resultado dessa verdade é glória a Deus. Aquele homem voltou para casa, diz o verso 25, dando glórias a Deus. E a multidão, diz o verso 26, davam glórias a Deus, possuídos de temor. Nós temos visto o mundo ser abalado por atos insanos de terrorismo, de maldade, de covardia, desses grupos radicais que, se fossem de fato pessoas que tivessem ideais nobres, sejam eles quais fossem na cabeça deles, eles enfrentariam, não é, os poderosos, enfrentariam quem tem poder, enfrentariam nações, enfrentariam exércitos. Mas o ato de covardia é que eles enfrentam quem não tem poder para enfrentá-los. Enfrenta a população civil, causa terrorismo à população civil. Se você crê no ideal, se você tem uma ideologia para o mundo, se você entende isso, seja homem para enfrentar quem de direito e não fazer sofrer a população
que não tem poder algum, é ato de covardia. E a gente vive no mundo nessas condições. Deus quer que a gente creia e confie nele. Muitos cristãos, eu estava vendo alguém que postou alguma coisa dizendo da seguinte forma, que a igreja precisa de Estevãos, se quer que Saulos se transformem em Paulos. Eu estava lendo umas estatísticas que de 2012, só em 2012, 105 mil cristãos foram brutalmente assassinados por esses grupos terroristas. E eu pensei diante do post dizendo, alguém está desinformado aqui, porque pelo menos em 2012, 105 Estevãos deram a sua vida por aquilo que criam. E, de fato, isso tem abalado o mundo islâmico. A Missão Portas Abertas nos trazem dados de que nunca houve um movimento de conversão ou de atração de pessoas muçulmanas à fé cristã do que agora. Por causa da morte desses Estevãos, que preferem morrer a negar a sua fé e convicção em Cristo Jesus. Porque creem que a vida por vir é melhor do que a vida presente. De que a certeza de pecados perdoados é melhor do que um livramento momentâneo. E queira Deus, nós consigamos refletir sobre isso e estarmos preparados para os dias difíceis que virão. Queira Deus que isso nos sirva de reflexão e de lição na vida, para sairmos da zona de conforto e para vivermos com mais ousadia a nossa fé e convicção. Quando somos acometidos por enfermidades e por lutas, irmãos, o que nos move a ir a Deus? É o nosso bem-estar? Ou são as nossas dúvidas ou incredulidades? Ou é a razão humana? O que os nossos clamores a Deus revelam na hora dessas dificuldades? Exigência? Arrogância? Egoísmo? O quê? Que seja como o leproso, sensação de indignidade de estar diante dele, clamor e confiança no querer de Deus e não no nosso querer. Que seja o reconhecimento de quem somos e de quem Ele é. Que isso seja a nossa confiança. Que Deus traga graça e misericórdia aos nossos corações, que Ele possa derramar sobre nós nessa manhã graça e favor para que possamos viver a nossa vida de maneira tal que a nossa confiança esteja em Deus, que a nossa dependência esteja em Deus, seja qual for o seu querer para a nossa vida. Crendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que todas as coisas Ele faz para o louvor e a glória do seu nome, usando a minha vida e a sua vida. Que o nosso coração descanse nessas verdades, nesse Deus grandioso. Senhor, se queres, Tu podes. Que seja esse o clamor da minha alma. Que seja esse o que traga descanso ao meu coração. Vamos orar ao Senhor. E eu queria convidar você a, nesse momento de oração, orar a Deus por sua vida. Para que o que motiva a sua vida não seja o seu bem-estar, mas a
a glória de Deus. E eu queria interceder e pedir a você que orasse a Deus. Hoje a gente estava conversando com a Ângela foi nos procurar, Ângela Lopes, para pedir para orar por sua filha, Laís, que está lá em Paris, né? E que evidentemente o coração de mãe aperta, em meio a esses momentos de terror que a Europa vive. Orar a Deus pelos nossos filhos que estão estudando fora do Brasil. Orar a Deus pelo nosso país, que está com portas escancaradas para esses supostos refugiados. Esses dias recebi um contato de uma pessoa lá de Florianópolis. E ela dizia: pastor, chegou em Florianópolis recentemente 2.100 refugiados da Síria. Agora, o curioso, pastor, é que só são homens entre 25 a 38 anos. E isso nos causa um certo medo, porque é esse tipo de perfil que se tem vindo ao Brasil. O Ministério da Justiça já falou isso, que o Brasil abre as portas e tem dado vistos de bolo. Então não é uma preocupação só dos de fora, irmãos. Que a gente possa orar e interceder a Deus para que o Senhor tome as nossas vidas em suas mãos, e nossas vidas em suas mãos estão seguras. Que Deus possa nos abençoar, trazer consolo e paz ao coração dos pais, e também saber que a vida dos nossos filhos estão nas mãos do Senhor. Pai bendito e Deus amado, queremos colocar nossa vida na Tua presença agora, como aqueles amigos trouxeram aquele paralítico para estar diante do Senhor. Nós queremos colocar a vida dos nossos queridos diante de Ti, Pai. Queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pedir ao Senhor que sonde o nosso coração. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a que a nossa fé e confiança possa descansar no Teu querer. Porque Tu tens um propósito sábio, eterno, que trará glória para o Teu nome e bem para o Teu povo. Diante de tantas coisas que nós ouvimos no mundo religioso dos nossos dias, que a nossa convicção e fé possa descansar na Tua palavra tão somente, Senhor. Ministre graça e essa palavra a cada coração aqui presente, para que a gente descanse no Deus eterno, para que as nossas enfermidades, as nossas mazelas, os nossos pecados possam estar diante de Ti, Senhor, e que o Senhor possa dizer para nós, como disse para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Isso é a maior bênção que nós temos na nossa vida, a certeza de que não há sobre nós culpa alguma, que a nossa culpa caiu sobre o Teu Filho amado, e que nós fomos justificados por Ele. E quando partirmos dessa vida atribulada, cheia de dificuldades e problemas, cercadas por hostilidade e pecado, que possamos gozar a eternidade na Tua presença. Que a nossa alma, Senhor Deus, clame por isso. Que seja esse o desejo do nosso coração. Tira de nós, ó Senhor Deus, o egoísmo. Tira de nós, ó Senhor Deus, o interesse pelo nosso bem-estar e conforto. A nossa vida só tem sentido quando vivida e gasta para o Senhor e para os Teus propósitos. Abençoa-nos dessa convicção a cada dia, Senhor. Acalma-nos os nossos corações. Protege os nossos queridos. Eles estão seguros em Tuas mãos, Senhor. O nosso coração descansa nisso. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Derrama paz sobre os nossos corações nessa manhã, Senhor Deus. É o que nós Te pedimos, em nome e no amor de Jesus. Amém. Fiquemos de pé e recebamos a bênção do Senhor, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai,
que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor. Poder sentar, irmão.